Jesus e sua relação com a nação de Israel. Lucas capítulo 1, verso 33, assim nos diz: Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse pronunciamento foi feito pelo anjo Gabriel, logo a anunciar a Maria que ela estaria grávida, ficaria grávida e teria um filho. Esse filho seria dado o nome de Jesus. E sobre ele pesa o compromisso de ser rei sobre Israel. Seu reinado, portanto, é na casa de Jacó, anunciado muitos séculos antes mesmo dele vir a nascer. Jesus, portanto, tem uma relação com a nação de Israel ímpar, única, inigualável. Ninguém tem igual. Primeira coisa que nós podemos ver é que Jesus é o responsável, por retirar Israel do Egito. Quando nós lemos no Antigo Testamento e vemos a narrativa de que o Senhor operou sinais, prodígios, maravilhas, o Senhor operou sinais e prodígios não só para libertar a nação de dentro do Egito, mas para sustentar o povo, para guiar o seu povo até a chegada em Canaã. No Novo Testamento, nós agora temos uma visão mais clara, mais ampla, de quem era o Senhor. Judas 1, verso 5. Em Judas 1, verso 5, Judas, o irmão de Jesus, vem nos mostrar quem era o Senhor que tirou a nação de Israel do Egito. Ele diz: embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas vem nos mostrar quem era o Senhor que tirava a nação de Israel do Egito. Jesus. Jesus que desde aquele momento já operava. Portanto, quem esteve falando, guiando Moisés, o qual Moisés pediu para ver a face, era Jesus. Daí não haver estranheza quando em um momento glorioso Jesus foi transfigurado e conversava com Moisés e Elias. Jesus era o responsável pela retirada da nação de Israel. A sua relação íntima com Israel já era demonstrada desde o Antigo Testamento. Jesus, ele especifica no diálogo que ele teve com a mulher samaritana. Ele disse: a salvação ela vem dos judeus. Vamos lá, João 4, verso 22. Jesus, ele nos diz, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E o que são os judeus? Na antiguidade, a nação de Israel foi dividida em dois reinos: o reino de Judá e o reino de Israel. O primeiro reino a ter fim, nós sabemos que foi o reino de Israel, pois os assírios tomaram aquela terra, destronaram os reis, assolaram, trouxeram povos estranhos, pegaram a capital que era Samaria, e não só a dizimaram da sua população, deixou apenas os pobres, e trouxeram povos estrangeiros para habitar lá. Restando ainda o reino de Judá. Todo cidadão do reino de Judá
é judeu. Ele é israelita pela descendência de Jacó, mas não pertencente ao antigo reino de Israel, mas do reino de Judá. Por isso, judeu. E Jesus, ele vem esclarecer para aquela mulher samaritana, descendente dos antigos israelitas, que agora já não era mais um povo único, né? Era um povo mestiço. Ele disse o seguinte: a salvação vem dos judeus, porque ele sabia que ele, Jesus, o Salvador, vinha dos judeus, da descendência direta de Davi, rei de Judá. Há uma relação íntima, profunda entre Jesus e a nação de Israel. Jesus, ao saber da sua missão, dos propósitos do Pai, ele anuncia para o seu povo que ele viria. E é tão interessante a narrativa do texto bíblico, que ele se especifica como ele mesmo, dizendo, né? Malaquias 3:1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, começa dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro. Nós sabemos que esse mensageiro era João Batista, que viria preparar o caminho para o Senhor. Mas ele mesmo, Jesus, não deixou o seu povo na escuridão, sem saber. Pelo contrário, ele já alertou: eis que eu envio o meu mensageiro que vai diante de mim, preparando o caminho. Havia por Jesus uma preocupação em não deixar o seu povo sem o conhecimento da sua vinda. Pelo contrário, ele demonstrou através dos profetas que ele estaria vindo e que o seu povo deveria estar preparado. Jesus, no seu ministério, ele deu prioridade aos israelitas. Quando ele chamou os seus apóstolos e ele os dividiu em grupos de 2, na verdade o texto ele vai dizer os seus discípulos, né? Que pode ter sido os apóstolos e mais alguns. E ele disse, né? Vão de 2 em 2. Em Mateus 10:5 diz assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhe as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, ele deu prioridade para a nação de Israel. O seu povo eleito, amado, escolhido, tinha a prioridade, porque o Messias, ele vinha para Israel. A profecia apontava para Israel, ainda que através dele os gentios fossem abençoados. Mas a profecia dizia que ele viria para Israel. Então ele proclamou, através dos seus apóstolos, a prioridade da sua mensagem para os israelitas. Mas, infelizmente, a acolhida não foi muito favorável. Embora Jesus priorizando a Israel, Israel não priorizou a seu Senhor. Infelizmente. Pelo contrário, o rejeitou. E o mais triste que nós podemos ver nisso é que eles tinham o conhecimento. Eles tinham a informação. Eles tinham a profecia. Eles tinham os sinais, os prodígios
tudo que era anunciado desde o passado se cumprindo. Mas o seu povo, infelizmente, não recebeu o seu Senhor, que ele tanto deu prioridade. De certo modo, isso serve para nós também. Jesus disse, né, que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Às vezes, entre os nossos familiares, nós não somos bem acolhidos. Talvez porque eles conhecem os nossos defeitos, nossas falhas, e não veem na mensagem que anunciamos uma fonte de salvação. Olham para o ser humano falho. Mas Israel, sendo o povo amado, eleito, escolhido por Jesus, o rejeita. Jesus, olhando para a grande cidade de Jerusalém, demonstra o seu amor por Jerusalém, chorando por ela, né? Essa é a segunda vez em que Jesus chora, né? Versículos antes, lá em Lucas é dito, né, que ele, contemplando a cidade, ele chorou. Em Mateus, capítulo 23, verso 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Nós vemos esse amor de Jesus manifesto, porque não foi uma única vez que ele tentou trazer aquele povo de volta. Leia Isaías, Jeremias, Oséias. Quase todos os profetas, quase não todos, tinham uma mensagem para Israel se corrigir, voltar, recomeçar, refazer, renovar, e sempre foram rejeitados. Só o Jeremias, né, irmão? Foi 20 anos anunciando. E o povo do só o Jeremias. Disse que o profeta Isaías, quando foi chamado, Deus disse para ele o seguinte: eu vou te enviar para um povo que não vai aceitar a sua mensagem. E que todo o ministério de Isaías ele foi rejeitado. E segundo a tradição, amarraram ele numa árvore e cerraram ele no meio. Então, Jesus, através dos seus profetas, muitas vezes tentou trazer Jerusalém para si, mas eles sempre o rejeitaram. E as consequências disso foram drásticas, muito drásticas. Nós podemos ver o exílio babilônico, a perca da autonomia, submissa desde a volta da Babilônia ao governo de estrangeiros, Ciro e vários outros, né, até chegar ao Império Romano. Na vinda de Jesus, Jesus disse: e os estrangeiros pisarão nela até que se cumpra o seu tempo. E no ano 70, depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém, mata todos os príncipes, os belos, os jovens, os ricos, os pobres. E eles, para poder tentarem escapar, fogem pelo mundo afora. E os árabes tomaram posse da terra. Desde lá até hoje, Jerusalém está dividida. Hoje, metade de Jerusalém é israelita e a outra metade é muçulmana, dos povos que invadiram, povos árabes, né? Os palestinos. Até hoje, metade de Jerusalém é dos estrangeiros, porque eles rejeitaram o seu Senhor. Há um choro de Jesus ao falar que muitas vezes ele quis
acolher Jerusalém, e ela o rejeitou. Porém, a Bíblia nos diz claramente, Jesus vai apacentar Israel. Eles podem estar dando trabalho hoje. Paulo vem nos dizer que é para que entre os gentios. Mas quando chegar a plenitude dos gentios, haverá novamente a graça derramada sobre Israel. Jesus, ele vai apacentar ainda a nação de Israel. Mateus 2, verso 6. Vem nos dizer: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o meu guia, que apacentará o meu povo Israel. Há uma promessa. Jesus ainda vai guiar aquele povo, ainda vai estar à frente. Eles estarão seguindo a ele. Por mais rejeitosos que eles tenham sido até hoje, essa profecia vai se cumprir. Quando nós olhamos para o surgimento da igreja, o apóstolo Paulo ele vem dizer que Deus sempre tem um remanescente fiel. E ele, citando a época do profeta Elias, ele fala, que quando Elias chorava e clamava diante de Deus, que estava sozinho, Deus disse: eis que eu tenho um remanescente que não se curvou a Baal. E do mesmo modo, na vinda de Jesus, havia um remanescente fiel que o aceitou. No princípio, nós podemos ver 12 apóstolos. Na morte dele, a igreja reunida, nós temos cerca de 120. Depois, nós vemos saltar para quase 3.000 pessoas só em uma pregação. Ou cerca de 5.000 pessoas foram crescendo. Hoje, se formos olhar para a história, há um remanescente de Israel que foi fiel, que aceitou. Nem todo Israel rejeitou. Porém, como líder do governo do país, da nação de Israel, ele ainda virá. E ele vai cumprir essa profecia, ele vai apacentar a nação de Israel. Israel, apesar do seu coração duro, se converterá ao Senhor. Romanos 11, 26 e 27. Após se cumprir a plenitude dos gentios, o último dos gentios, que vai aceitar Jesus como Salvador, a salvação será derramada em Israel. Diz assim Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos 11, 26 e 27. Israel vai se arrepender. E vai ser um momento difícil. Se vocês lerem nos livros das profecias, são dito que Israel estará cercada. Haverá trincheiras e exércitos de todas as nações em volta de Jerusalém. O povo clamará do pó da terra, é o que está escrito nas Escrituras. E Jerusalém, após se converter, será reconstruída no seu próprio lugar. Para ela ser reconstruída no seu próprio lugar, é necessário que ela primeiro seja o quê? Destruída. Por isso eles vão clamar do pó da terra. Eu não entendia muito essa profecia. Até que eu vendo uma reportagem sobre a criação do Estado de Israel, eu vi a cidade subterrânea. Em cima existe a cidade de Jerusalém com seus prédios, lojas, com shopping, com tudo funcionando. E embaixo, túneis, que tem uma cidade para funcionar embaixo da outra, num caso de bombardeio. Aí agora eu entendi como é que eles vão clamar do pó da terra.
lá de baixo. Aquela cidade vai ser destruída. E ela é necessário que ela seja destruída para que ela seja reconstruída no seu próprio lugar. Assim a profecia diz. E assim vai se cumprir. Então, quando eles estiverem debaixo, no pó da terra, eles vão clamar por socorro. Mateus 23, verso 39, diz: pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Israel vai aclamar Jesus como bendito. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vai ser um momento glorioso. A Bíblia diz que naquele dia o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, uma trombeta soará, uma trombeta que nunca tocou, que vai atingir o mundo inteiro. Nos céus será visto o sinal do Filho do Homem, e todo olho verá com poder e grande glória. E ele vai vir socorrer o seu povo. Quando a gente olha para tudo isso, mostra que Jesus tem um amor profundo por Israel. Paulo, ele vem a nos dizer que nós fomos eleitos pela graça. Eles foram eleitos por amor de Deus aos patriarcas. É uma aliança perpétua antes da criação do mundo. Uma aliança que Deus já havia proposto no seu coração. Em Jesus, portanto, Israel e nós podemos nos tornar irmãos. Efésios 2, do 12 até o 14. Diz o seguinte: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Em Cristo, gentios e israelitas agora podem ser um só povo. A igreja de Cristo, ela não é composta só por judeus e israelitas, e nem só por gentios. Ela é composta por todos aqueles que se converteram a Jesus como seu Senhor e Salvador, independente de ser gentio ou judeu. Em Cristo, ele pega dois povos que eram adversários, inimigos, oponentes, rivais, e une. Debaixo da sua igreja, Jesus pega dois povos estranhos, unificam. E agora o amor de Cristo por Israel, o amor de Cristo pelos gentios se junta, tornando de ambos os povos a igreja de Cristo. Para a gente encerrar, nós louvaremos ao Senhor em Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. Salmo 102, 21. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Verso 22. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Quando Jesus voltar e implantar o seu reino, é lá em Jerusalém, em que ele será exaltado, em que ele será louvado, e todos os reinos, povos e nações irão até lá, para junto com os israelitas, louvarem e engrandecerem o nosso Deus. A nós, que em Cristo nos tornamos irmãos,
da nação de Israel, compreendemos que compete a nós o dever de orar por Israel, orar pela paz em Israel, orar pela segurança em Israel, orar pelo aquele povo, porque nós sabemos que eles vão enfrentar um desafio grande, terrível, doloroso. Esse é o preço para eles se converterem. Clamar por eles, interceder por eles, assim como nós intercedemos uns pelos outros. É um dever nosso. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor, nosso amado Deus, Deus de glória, te louvamos, te engrandecemos, teu santo nome, te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor, que nos mostra, Senhor Deus, teus planos, teus desejos, as tuas verdades. E que tem, Senhor Deus, nos mostrado, Senhor, que não há oculto, Senhor Deus, a nós, que o Senhor não revele. Aquilo que é importante para o teu povo, o Senhor nos mostra. Que nós venhamos, Senhor Deus, juntamente com Cristo, respeitar a nação de Israel, interceder por ela, Senhor, e saber, Senhor, que em Cristo poderemos ser irmãos. Pois é em nome de Jesus que te oramos e agradecemos. Amém. Essa palavra